Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou gravar aqui no meu aparelho celular. Depois eu vou botar essa gravação lá no site, certo? Não vou transmitir ao vivo pelo YouTube. Vou fazer uma gravação para não dar nenhum problema hoje. E depois eu vou pôr ao vivo no YouTube, certo? Vibe Mundial, o olhar do praticante. Ó, suquinho de laranja do Capitão América. Hoje o couro vai comer, trouxe até suco de laranja. Boa tarde, audiência da rádio Vibe Mundial. Está no ar o programa A Psicanálise da Alma, né? Programa que fala de revelações metafísicas, ciência cristã, na maior parte do tempo falando sempre de invisível e manifesto, né? O que será que é esse tal de invisível? As pessoas têm a palavra invisível dentro do conceito popular por uma fantasia lúdica inexistente, né? Uma ficção científica. Será que o invisível existe? Eu vou começar por uma coisa bem básica. Ué, o ar é invisível e a gente não enxerga o ar. E ele existe, o oxigênio, não é? Então, o que a gente pode dizer disso? A gente move a mão assim, essa sala está cheia de ar e a gente não enxerga o ar. Então, o que é que manifesta as moléculas do ar, que também são formadas de átomos? Existe algo invisível, mais invisível que as moléculas e os átomos das moléculas do oxigênio, do ar, né, do gás carbônico, etc. Que se chama campo unificado ou vácuo quântico, que manifesta toda a matéria. Essa matéria, essa energia onipresente, que é a ausência de partícula e energia pura, e onipresente, né? Reforçando, ela é real e permeia tudo no universo infinito, né? É isso que a gente pode chamar de onipresença. Hoje a gente não vai ler nenhum trecho do livro do Joel. Hoje eu vou fazer algo que eu já não faço há algum tempo, que quando eu vou dar uma aula diferente, eu sento para elaborar um texto. E todos os programas, não sei se esse é o 19 ou é o 20, acho que é o 19, programa número 19, todos os programas a gente chegou aqui, sentou e deu o programa, né? Falou sobre Joel, falou sobre mecânica quântica, sobre a verdade que liberta, comentado de uma forma jamais vista antes, mas hoje nós vamos analisar um texto que eu elaborei na tarde de ontem, né? Eu sentei para elaborar uma aula para hoje, então a gente vai abordar aqui esse texto. Deixa eu localizar a pastinha aqui. E eu vou entrar direto na leitura desse texto. Ele vai ser mais lido que comentado, mas é impossível eu ler alguma coisa sem comentar, mesmo que eu mesmo tenha escrito esse texto, né? Eu intitulei esse texto que eu escrevi de Visão e Vista. Eu me baseei ele num pequeno vídeo que eu vi no YouTube do pastor Cláudio, né? Que é um pastor que é uma marreta, né? Mas não são tudo palavras dele não. Então vamos começar aqui esse texto, vamos ver se dá tempo de eu tratar ele do início no fim.
Mais uma oportunidade da audiência da Mundial conferir o que é a psicanálise da alma, né? O rojão que é esse ponto de vista imbatível da visão metafísica da vida. Visão, né? Não vista. E eu quero de antemão avisar, né, que quem não gostar das flores que vão ser expostas aqui hoje, né? Essa metralhada de flores, né? Desse perfume que se esconde em suas trincheiras, né? Porque o programa de hoje vai ser uma rajada de luz da consciência espiritual, ou visão espiritual. Como eu já disse, visão espiritual da vida não tem nada a ver com espiritualidade ou espiritualismo. Por que não tem nada a ver? Porque, infelizmente, a espiritualidade e o espiritualismo não compartilham dessa visão, né? Do reconhecimento do invisível no manifesto o tempo todo. Porque isso derruba muita coisa em nossas crenças. E o texto vai tratar disso. Antes de começar o texto aqui, eu quero lembrar que nós vamos ter uma live, a primeira live direta no meu canal, porque as lives que eu fiz até hoje foi só aqui no programa da rádio. Vamos ter uma live no meu canal no YouTube, Sandro Lambert ou a Psicanálise da Alma, no dia 25 de janeiro, às 8 horas da noite. E o tema é o novo rumo, metafísica, né? E é claro, vai ser bombástico, bola 8 na caçapa, como eu costumo dizer. Vamos lá aqui pro texto, né? Visão e vista. É preciso desconfiar de tudo que se ouve, que se prega e que traz qualquer informação. Eu vou ler de novo, porque é assim que eu faço mesmo. É preciso desconfiar de tudo que se ouve, que se prega e que traz qualquer informação. E que traz qualquer informação, aqui eu coloquei até em negrito. Eu disse qualquer informação, aguce sua inteligência. Isso só pode acontecer se você decidir isso dentro de você. Tá meio vago, mas isso aqui vai tomar corpo, certo? E vai entrar na ideia de vocês. Segura na cadeira aí em casa. Até quando... Então vou repetir até. Aguce sua inteligência. Isso só pode acontecer se você decidir isso dentro de você. Até quando podemos nos permitir sermos enganados ou hipnotizados por ideias medíocres? Como eu costumo dizer, medíocre é mediano, na média. E na média, né, medíocre não é palavrão, nem palavra pejorativa para esculhambar ninguém. Medíocre é na média. Na média, o ser humano é medíocre. O que é na média ou medíocre? Não quer saber de nada. Tem pouco contato com leitura, nunca elevou o raciocínio para questionar melhor tudo que lhe entra pelos ouvidos como crenças e ideias ou soluções que lhe são propostas, né? Ó, até quando podemos nos permitir sermos enganados ou hipnotizados por ideias medíocres? Medíocre é na média. Na média o ser humano não quer saber de muita coisa não, né? E na média é pior ainda, porque é a maioria, né? As pessoas não podem simplesmente tomar por caminho ou crenças ideias que entrem pelos seus ouvidos sem refletir, sem desconfiar ou sem critério. Não acreditem em mim, nem no que digo. Tô falando de mim mesmo, tá? Não acreditem em mim, nem no que digo. Verifiquem por si mesmos, duvidem. E sintam se as palavras ecoam como verdade e não como uma crença imposta, não como uma promessa, não com N maiúsculo, não como uma promessa de ajuda, não como adivinhação ou como, olha, escute o que eu digo, porque eu estudei e eu sei isso ou aquilo. Não, de forma alguma, né? Duvidem, não acreditem. Não tomem por ajuda, averiguem, investiguem, tenham critério, né? Vou pegar aqui de novo a última frase. Não acreditem em mim, nem no que digo, verifiquem por si mesmos, duvidem e sintam se as palavras ecoam como verdade. Ecoam aonde? Dentro de vocês. E não como uma crença imposta, não como uma promessa de ajuda, não como adivinhação, ou como...
Olha, escute o que eu digo, porque eu estudei isso ou aquilo e eu sei, né? Não. Eu experienciei. Então, tenham a sua experiência. E sua experiência não acontecerá ouvindo o que o outro diz para você que é bom, ajuda ou verdade. Jamais. Vou ler de novo. Ó. Eu experienciei. Então, tenham sua experiência. E sua experiência não acontecerá ouvindo o que o outro diz para você que é bom, ajuda ou verdade. Jamais. Nós comprometemos nossa visão por causa da vista. É aqui que eu tirei um trechinho de uma palestra do pastor Cláudio. Nós comprometemos nossa visão por causa da vista. O que é vista? Tudo que nos afeta a nossa vista, que a gente acha que a vida é vista, não é visão, tá? Visão é algo além da vista. Nós comprometemos nossa visão por causa da vista. O que temos como opinião do mundo é opinião dos outros e não opinião nossa. A opinião própria precisa ser construída na razão, na lógica, na inteligência e na sede da verdade. E opinião própria não pode ser construída com a vista, mas apenas com visão. Agora, se a gente não sabe nada sobre visão espiritual, nossas ideias espiritualistas vão continuar baseadas em vista e zero visão. Zero visão. E isso é grave, tá? Vamos continuar aqui, ó. Há quantos séculos a visão mística, que é o reconhecimento da presença. O que é reconhecimento da presença? Invisível e manifesto. Eu abandono outras ideias humanas para não me apoiar em meu próprio entendimento e reconhecer Deus em todos os meus caminhos. Coloquei até aqui um asterisco aqui para me poder dar essa ilustrada. Há quantos séculos a visão mística, que é o reconhecimento da presença, onipresença, tá? Vem sendo comprometida e distorcida porque queremos uma solução humana. Algo vindo sempre de fora. Visão material da vida é visão material da vida é vista. Ok? Mas não é visão. Visão espiritual da vida é que é vida mística, ok? Aí se o indivíduo entender o mínimo sobre visão espiritual da vida, ele começa a formar opinião própria, questionar outras coisas e descartar o que não interessa. Há quantos séculos a visão mística, que é o reconhecimento da presença, vem sendo comprometida e distorcida porque queremos uma solução humana, algo vindo sempre de fora. Visão material da vida é vista e não visão espiritual. A visão espiritual é o reconhecimento da presença, do invisível no manifesto, e isso é feito em vida, no agora, ok? Como eu já disse, espiritualismo e espiritualidade não tem nada a ver com visão espiritual, pois visão espiritual é o desenvolvimento de uma consciência que não se subjuga, nem se utiliza de entidades e potestades. Não dá poderes ao que não tem poder. Aí agora eu vou lembrar uma frasezinha da Bíblia, né? Não terás outro Deus ou outro poder. Significa que ele vai começar a compreender onipotência, um poder só. Lembrando que eu não estou inventando nada, essas verdades estão na Bíblia. Joel Goldsmith, o maior metafísico dos últimos 500 anos, foi meu professor nos livros, certo? E eu aprendi isso nos livros e na literatura espiritual, da visão espiritual de Joel Goldsmith. Então não estou trazendo aqui nada que eu tenha inventado, mas sim algo que eu intuí e busquei a vida toda. Aí quando eu encontrei, trabalhei isso em mim por anos para trazer para vocês aqui na Mundial. Porque visão espiritual é desenvolvida com constante reflexão do invisível e do manifesto. Ele vai refletir. Para quê? Mas vai refletir para quê, Sandro? Para lidar com as situações que acontecem diante da vista dele o tempo todo. Significa que ele vai começar a compreender onipotência, um poder só.
Lembrando que eu não estou inventando nada, essas verdades estão na Bíblia. Joel Goldsmith, o maior metafísico dos últimos 500 anos, foi meu professor nos livros, certo? E eu aprendi isso nos livros e na literatura espiritual, da visão espiritual de Joel Goldsmith. Então não estou trazendo aqui nada que eu tenha inventado, mas sim algo que eu intuí e busquei a vida toda. Aí quando eu encontrei, trabalhei isso em mim por anos para trazer para vocês aqui na Mundial. Porque visão espiritual é desenvolvida com constante reflexão do invisível e do manifesto. Ele vai refletir. Para quê? Mas vai refletir para quê, Sandro? Para lidar com as situações que acontecem diante da vista dele o tempo todo. Porque visão espiritual é desenvolvida com constante reflexão do invisível e do manifesto. Aquela perguntinha básica, né, que eu tenho falado desde o primeiro programa. Se existe um Espírito de Deus onipresente que permeia todas as formas, o que eu preciso para caminhar nesta jornada, nesta senda? O que é preciso é fazer uma escolha pelo caminho do meio. E o caminho do meio demanda estudo, leitura, áudios de lições do Joel, meditações. Isso quando descobrir o que a meditação é, né? Começar a se adaptar a esse processo, que não é só sentar e ficar no silêncio lá não, e ter uma calminha, um descanso. Não tem nada a ver com isso, tá? E também não tem nada a ver com mantra e outras coisas. Vai aprender a desenvolver um raciocínio, um pensamento, para contemplar ideias divinas, a presença de Deus ou a palavra divina dentro da meditação. Essa é uma experiência que só quem entra por ela sabe o que acontece. O que é preciso é fazer uma escolha pelo caminho do meio. E o caminho do meio demanda estudo, leitura, áudios de lições, meditações e desenvolvimento diário da compreensão de oração e vigília. Oração e vigília é uma coisa tão mal interpretada quanto a própria palavra de Deus, né? Não se sabe nada sobre isso. Vamos continuar aqui no texto, se sobrar tempo na segunda parte, a gente vai fazer diversos comentários. E isso, ou seja, este desenvolvimento é consciência, é ser o observador. Eu e o Pai somos um. A mecânica quântica não fala que a gente tem que ser o observador? Se eu tenho que ser o observador, por que eu tenho que manter ferramentas em minha mente? É desnecessário. Ferramentas são crenças. E isso, esse desenvolvimento é consciência, é ser o observador. Eu e o Pai somos um. Agora, como desenvolver isso se estivermos presos a conceitos equivocados, a crenças kármicas, sejam religiosas ou outras? Eu vou ler novamente. E isso, esse desenvolvimento, né, dessa vida mística, o caminho do meio, é consciência, é ser o observador. Eu e o Pai somos um. Agora, como desenvolver isso se estivermos presos a conceitos equivocados, a crenças kármicas, sejam religiosas ou outras, né? Porque o que é karma, né, gente? Karma é resultado do nível de consciência, logo ele está baseado em crenças, ele não é verdade espiritual. Verdade espiritual é verdade que liberta, a harmonia de um espírito onipresente, não há dualidade no espírito de Deus, há unidade de harmonia. O ser humano só pode trazer uma solução espiritual para a sua vida humana quando ele passar a considerar a vida humana a própria vida espiritual. Porque se ele estiver considerando a vida humana a própria vida espiritual, ele vai ter que olhar além das formas. Ele vai ter que reinterpretar as aparências, retirar os julgamentos e buscar um descanso interior nessa onipresença, né? Nesse oceano do espírito. Aqui, ó. Retomando o raciocínio. Agora, como desenvolver isso se estivermos presos a conceitos equivocados, às crenças kármicas, sejam religiosas ou outras? Essas caem totalmente no caminho do Dharma e do renascimento pela visão metafísica. Essas crenças kármicas, ou as nossas necessidades de proteção contra algum mal, as inseguranças e as carências humanas no emocional humano, porque isso começa a ser trabalhado na consciência,
ok? Elas caem totalmente no caminho do Dharma ou do renascimento pela visão metafísica. O indivíduo começa a ter a sua consciência liberta, paulatina e gradualmente, cada dia mais. Quanto mais ele entende, mais ele está livre do julgamento, do medo, da ignorância, né? E da insegurança geral diante da vida. Isso vale para tudo, tá? Que nem no último programa a gente deu uma pegada sobre relacionamento, que eu disse que tanta gente tem tanto problema de relacionamento, carências, necessidade, né? Falta de afeto, frustração, assim, desgostos que já teve. Que se ele entendesse o que a prática significa, olha, ia ser um salto na visão que ele tem sobre vida afetiva e vida amorosa. E é lógico, né, que isso resolvendo no centro da questão carência, vai mudar o padrão da pessoa. Para que ela tenha suprida essa necessidade de afeto, encontrando alguém ideal ou melhorando muito a relação que ela já tem, porque ela vai retirar o que ela projeta de ruim ali mesmo. Ela projeta porque ela tem crença nisso, tá? Vamos lá. Ó, essas crenças caem totalmente no caminho do Dharma ou do renascimento pela visão metafísica. E visão não é vista. A vista é que se contenta com o que vem de fora. Opinião alheia, porque se o ensinamento for dado por alguém, porque se o ensinamento dado por alguém vier da visão e não da vista, ele deve obrigatoriamente te libertar da vista para a visão. Vou ler novamente? Aqui, ó. Porque se o ensinamento dado por alguém vier da visão e não da vista, ele deve obrigatoriamente te libertar da vista para a visão. Então, se vocês estão atrás de algum ensinamento que está prendendo vocês na vista, que não está trazendo visão espiritual, sinto muito. Seu ensinamento, seja ele qual for, te levar para a dependência de alguma proteção ou de formas de procurar um bem para aliviar um mal, ou seja, crenças kármicas, de orações que pedem ajuda para superar um mal, você estará em crenças kármicas. E isso é vista e não visão. Vou ler novamente, bem lentamente. Ó. Seu ensinamento, seja ele qual for, te levar para a dependência de alguma proteção ou de formas de procurar um bem para aliviar um mal, ou seja, crenças kármicas de orações que pedem ajuda para superar um mal, você estará em crenças kármicas. E isso é vista e não é visão. Agora eu vou até reforçar o que eu disse ali em cima, ali, ó. Seu ensinamento dado por alguém vier da visão e não da vista, ele deve obrigatoriamente te libertar da vista para a visão. Então, se isso não estiver acontecendo, desconfia. Usa de critério e lógica, que nós vamos falar na segunda parte do programa. O Jean já me avisou ali carinhosamente que falta 2 minutos, certo? Então, tudo. Agora, tem algo errado com crenças kármicas? Não, gente. É um nível, é o desenvolvimento da consciência humana no planeta Terra, que vem desde que existe, desde os homens da caverna até agora, a essa sociedade moderna nossa, baseada em crenças no bem e no mal, karma. Então, todo mundo que foi mestre ascensionado, avatar, né, iluminado, ou quem compreendeu a saída da crença no bem e no mal, a saída do karma, todas essas pessoas viveram em vida o Dharma. O Dharma é estar no mundo, não ser do mundo. Isso é vivido em vida. E é possível viver isso através do desenvolvimento dessa consciência, porque ele derruba crenças kármicas. Ele vai derrubar o medo. O Jesus não ensinou? Não vos oponhais ao mal, não temas o maligno. O reino está dentro de vós. Então, ciência cristã, né, revelações metafísicas, é um ensinamento que permite o indivíduo começar a viver essas verdades. Ele as vive de forma autodidata, vive interiormente. Ele fica livre da dependência, gente, de ficar escutando coisas que não levam a nada. Né? Deve estar chegando no finzinho, tem o quê? 30 segundos? Né? Então é isso. Entra com a propaganda aí que não tem problema não. Vibe Mundial, a gente continua na segunda parte do programa.
Você está ouvindo na Vibe Mundial o programa A Psicanálise da Alma, a revolução do pensamento humano, com o psicanalista Sandro Lambert. Sintonize 95,7 FM, 660 AM. Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Você sofre com a bronquite, com a rinite, com a sinusite, com a asma, ou tem alguém na sua casa que tem muito chiado no peito, catarro, secreção. Você precisa conhecer a verdadeira... Lembrando, né, que nós vamos ter uma live no dia 25 de janeiro, que eu lembro de falar isso na volta do programa mais uma vez. Uma live dia 20, a primeira live direta do canal A Psicanálise da Alma, neste dia 25 de janeiro, às 8 horas da noite. O tema é o novo rumo, metafísica, né? Uma live bombástica, bola 8 na caçapa. Sabe o que é bola 8, gente? Bola 8 é a última bola da sinuca, tá? São 8 bolas na mesa, mais a bola branca. Quando mata a bola 8, acabou o jogo. E a bola 8 pode ser matada diversas vezes antes do fim do jogo, voltando para a mesa, pontuando muito mais, né? Então bola 8 é uma coisa, assim, fatal. É um arquétipo. Sabia que bola 8 é um arquétipo? Agora, na Vibe Mundial, JBN, o Jornal da Boa Notícia. O teste do pezinho ampliado passará a ser oferecido pelo SUS aos bebês da capital. Vamos dar uma olhadinha lá no YouTube da rádio, ver se tem umas perguntinhas, mas não vai dar tempo de responder nada hoje não. Agora é preciso apenas aguardar que a Agência Nacional de Saúde Suplementar se posicione favoravelmente à ampliação do teste do pezinho. A ANS acabou de fazer uma consulta pública para definir se inclui o teste do pezinho ampliado no rol de procedimentos, o que significa que, se aprovado, os planos de saúde passarão a dar cobertura a partir de 2021. Entre os diagnósticos precoces que o teste do pezinho ampliado pode detectar estão os erros inatos da imunidade e os erros inatos do metabolismo, defeitos genéticos associados ao sistema imunológico, e os mais comuns se referem à produção de anticorpos. Mais um país anuncia a substituição de itens de plástico por outro material. Agora, o governo da Índia vai substituir os copos de café em 7.000 estações de trens do país. No lugar dos copos descartáveis, vão ser usados os tradicionais copinhos de cerâmica. Além de ajudar a reduzir o volume de resíduos, a medida vai gerar emprego para 2 milhões de oleiros. Antes da pandemia, cerca de 23 milhões de pessoas viajavam nos trens da Índia todos os dias. Esses passageiros consumiam, em alguma das estações, um copo de chai, que é uma bebida típica indiana, e o volume de resíduos gerado diariamente era proporcionalmente grande. A mudança é um retorno a hábitos tradicionais, quando estes copinhos artesanais eram comuns e, como não são envernizados ou pintados, eles são totalmente biodegradáveis e se transformam em barro novamente. JBN, há 25 anos, destacando apenas as boas notícias. Próxima edição em 1 hora. Você ouviu na Vibe Mundial, JBN, o Jornal da Boa Notícia. Olá pessoal, aqui é o Marcelo Cotrim e eu tenho um convite muito especial a todos vocês. A ONG ProCães tem mais de 15 anos, é uma organização sem fins lucrativos que tem por missão amar, proteger, amparar cachorros abandonados e de rua. Um projeto que eu apoio junto com a Rádio Vibe Mundial há muitos anos e que no momento atual passa por dificuldades e precisa de ajuda. Por isso convido todos que puderem contribuir a realizar suas doações. Para saber mais, entra no site da Rádio Vibe Mundial, ou então é só você entrar no Instagram da ONG ProCães ou no site ONG ProCães. Agradecemos.
Você está ouvindo na Vibe Mundial o programa A Psicanálise da Alma, a revolução do pensamento humano, com o psicanalista Sandro Lambert. Bom, pessoal, a gente está de volta. Eu vou sentar o porrete aqui no texto, certo? Para poder dizer o que eu tenho para dizer hoje. Aí eu dei uma entradinha aqui no ao vivo do YouTube da Rádio Mundial. Estão me dizendo, gente, de novo, produção, que tá travando o programa, né? Hoje eu tô gravando. Hoje eu não tô transmitindo no meu ao vivo do YouTube. Eu tô fazendo uma gravação para depois eu colocar no ar lá, para minha audiência não ter esse problema do programa ficar picotado. Então tem que ver isso aí, né? Eu tive uma reunião hoje que me disseram que isso não ia acontecer e tá acontecendo de novo. Porque é um material muito precioso, é uma linha de raciocínio muito lógica e muito precisa. E eu não entendo. Não deve ter motivo nenhum, é técnico, é óbvio, mas precisa dar um jeito de resolver isso aí, tá? Eu vou continuar aqui, né? Quem estiver ouvindo o programa nesse momento, depois assista ele na íntegra no meu canal no YouTube, Sandro Lambert, a Psicanálise da Alma, certo? Sandro Lambert ou a Psicanálise da Alma, que eu tô gravando aqui, depois eu vou subir no meu canal, o programa sem cortes e na íntegra, sem faltar nenhum pedacinho dessa linha de raciocínio, beleza? Enquanto a Vibe Mundial, de forma muito competente, vai tentando resolver esse probleminha aí pra mim, que está acontecendo no nosso programa de interrupções, cortes, não faço nem ideia do que seja, né? Vamos achar aqui onde é que a gente parou. Vamos retomar o texto aqui. Quem quiser retomar a linha de raciocínio ou tiver perdido, assiste o programa na íntegra que vai ser publicado no meu YouTube mais tarde. Lembrando, mais uma vez, que a gente vai ter uma live, né, dia 25, espero que pelo menos essa parte saia, né, pro pessoal da Vibe Mundial começar a conhecer o meu canal, né, porque eu tô aqui para isso, para divulgar o meu trabalho, né, senão eu vou querer um programa extra, hein, para essas falhas aí. Uma live dia 25 de janeiro, às 8 horas da noite. O tema é o novo rumo, metafísica. Um programa bombástico, bola 8 na caçapa. Primeira live do meu canal no YouTube, Sandro Lambert, dia 25 de janeiro, este dia 25, às 8 horas da noite. Toda a audiência da Vibe Mundial está convidada. Aqui, a visão espiritual te tira da luta espiritual do bem contra o mal. E isso é fato, lógico e inegável. Ou seja, quando a gente começa a desenvolver visão espiritual, reconhecer o invisível no manifesto, Deus na forma, isso tira a gente da luta espiritual do bem contra o mal. Então, retomando, ó, a visão espiritual te tira... vamos daqui, senão não vai dar tempo de pegar o texto todo, né? A visão espiritual te tira da luta espiritual do bem contra o mal. Te resgata daquele nível de consciência. Isso é fato, lógico, inegável. O caminho do meio é radical porque quebra um ranço, um vício, um condicionamento do paradigma kármico. O caminho do meio, ou seja, a vida mística, renascer pelo espírito. Renascer pelo espírito não é fantasia lúdica não, tá, gente? Renascer pelo espírito o humano renasce pelo espírito porque ele começa a reconhecer o invisível na forma, o espírito. É um processo natural do desenvolvimento da consciência que não foi comentado dessa forma ainda, assim tão aberta, né? O caminho do meio é radical porque quebra um ranço, um vício, um condicionamento do paradigma kármico. Bem contra o mal o tempo todo. Isso é um paradigma kármico. O caminho do meio só é radical porque quebra radicalmente a dependência kármica. Mas apesar de ser extremamente radical, porque ele só é radical porque ele quebra a dependência kármica. A dependência kármica é um modelo emocional instaurado desde milênios, então é natural, né, que algo que vai quebrar isso seja radical. Retomando aqui, ó. O caminho do meio só é radical. Caminho do meio é uma maneira de falar, tá, gente? É vida mística ou renascer pelo espírito. Revelações metafísicas. O caminho do meio só é radical
porque quebra radicalmente a dependência kármica. Mas apesar de ser extremamente radical, ele é natural e de natureza espiritual. Eu estou falando radical aqui, mas radical não é revolução, não é baderna, tá? É harmonia, é harmonia. Retomando, ó. O caminho do meio só é radical porque quebra radicalmente a dependência kármica. Mas apesar de ser extremamente radical, ele é natural e de natureza espiritual. É de visão espiritual. Visão com V maiúsculo e espiritual com E maiúsculo. E aqui as palavras espiritualismo e espiritualidade não servem. Só serve a palavra espírito. E espírito é sem forma, onipresente e permeia todas as formas. Por que a palavra espiritualismo e espiritualidade não serve, né? Nessa visão espiritual da vida? Só não serve, gente, porque até agora espiritualismo e espiritualidade foi utilizado como palavras do conhecimento espiritual kármico, dentro do karma, tá? Então, como a gente está falando de um assunto que é muito amplo e que ensina a observar com aceitação as crenças kármicas, é melhor não misturar, é melhor separar essas palavras. Então, visão espiritual é espiritualidade? É claro que é, só que é a espiritualidade do ponto de vista superior, está observando o espiritual. Então, no conceito em que a palavra espiritualismo e espiritualidade vinha sendo utilizada até hoje, não serve, né? Só serve a palavra espírito, e espírito é sem forma, onipresente e permeia todas as formas. O conhecimento meramente humano é que perpetua a luta entre abundância e carência, saúde e doença, bem e mal, necessidade constante de tentar controlar o medo, procurando algo sempre fora de nós. Isso é conhecimento ou ciência humana. Vamos ler de novo. O conhecimento meramente humano é que perpetua a luta entre abundância e carência, saúde e doença, bem e mal, necessidade constante de tentar controlar o medo, procurando algo sempre fora de nós. Isso é conhecimento ou ciência humana. A ciência humana foi desenvolvida por não conhecer a verdade da onipresença. Continuando o texto que eu elaborei. A verdade foi mutilada, dividida, despedaçada e se transformou em conhecimento humano. Segura na cadeira agora. E isso é a Torre de Babel. O ser humano se apoiando em seu próprio entendimento, né, enquanto nega e renega a existência de algo onipresente e nem sabe como pensar ou refletir sobre isso, né, leva a mente humana a um raciocínio humano sobre Deus. Eu vou ler novamente. A verdade foi mutilada, dividida, despedaçada e se transformou apenas em conhecimento humano. E isso é a Torre de Babel. O ser humano se apoiando em seu próprio entendimento, enquanto nega e renega a existência de algo onipresente e nem sabe como pensar ou refletir sobre isso, leva a mente humana a um raciocínio humano sobre Deus, né? Atrofiou. A mente humana atrofiou. E para desatrofiar isso, com urgência, é preciso o exercício, prática, raciocínio, e então o vigor espiritual nato começa pelo menos a fazer sentido, até que possa ser percebido em alguma medida. Vamos lá, ó. A mente humana, a consciência espiritual humana atrofiou, e para desatrofiar isso e com urgência é preciso exercício, prática, raciocínio, e então o vigor espiritual nato é que é seu já, tá? É da natureza do ser humano, tá dentro dele. O vigor espiritual nato, então, começa pelo menos a fazer sentido, até que possa ser percebido em alguma medida. Eu digo nato porque está dentro de você. Ninguém vai te dar isso. Ninguém. Você precisa vivenciar o que Cristo nos trouxe como lição. E Ele trouxe libertação. Não temas o mal. Meu Pai é onipresente e Espírito. Abandonem o que não serve mais.
Deixem os mortos enterrarem seus mortos. Apocalipse é revelação. O levante dos mortos é quando os mortos revivem. E isso acontece quando levantamos do túmulo espiritual umbralino da crença no bem e no mal. Aqui, ó. Abandonem o que não serve mais e deixem os mortos enterrarem seus mortos. Apocalipse é revelação, tá? Sinônimo da palavra apocalipse é revelação. O levante dos mortos é quando os mortos revivem. E isso acontece quando levantamos do túmulo espiritual umbralino da crença no bem e no mal. Levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá em ti. Né? Eu vou pegar agora aqui um trecho de um programa, nem sei se vai dar tempo. Eu vou tentar. Um trecho de um programa apresentado pelo psicanalista André Kepp, no dia 8 de janeiro de 2021, aqui mesmo na Rádio Mundial. De repente eu dei uma assistidinha no trecho do programa dele, que apareceu ali, vi 5 minutos, eu falei que interessante, eu vou aqui exaltar esse psicanalista, eu conheço ele, eu conheço o trabalho dele, tá? Eu vou fazer minhas as palavras, trechos de algumas palavras do André Kepp, ó, parabéns para você, meu querido, tô te trazendo aqui no meu programa. Trechos do programa de 8 de janeiro de 2021 do André Kepp, citando um artigo do jornal Miami Daily News, um artigo de Edward Hunter, A Técnica de Lavagem Cerebral, artigo publicado em 1950. Em algum programa eu vou explicar que eu sou totalmente avesso a esse negócio de teoria da conspiração. Isso aí pra mim é tudo bobagem, tá, gente? Mas hoje não dá tempo. Ele diz aqui nesse artigo publicado, ó, lavagem cerebral é a repetição de uma ideia exaustivamente, sem instruções ou explicações. Lavagem cerebral é a repetição de uma ideia exaustivamente, sem instruções ou explicações, ou seja, sem lógica ou razão. Podemos dizer, aí agora tem um grifo meu aqui, ó. Podemos dizer que está aí a base das crenças ou crendices. Agora, eu vou trazer aqui do Wikipédia. O que é crença? Crença é o estado psicológico em que o indivíduo adota e se detém a uma proposição ou premissa para a verdade. Ou seja, um pensamento que ele passa a acreditar que é verdade porque contaram para ele, né? Ou ainda uma opinião formada ou convicção. Aí aquilo entra para ele como opinião formada ou convicção, ele toma como verdade e passa para os outros. Então a crença é um telefone sem fio, que é passado adiante sem razão ou lógica nenhuma, né? Aí o senhor André Kepp maravilhosamente reforça e exalta que ao invés da repetição, repito, ao invés da repetição, devemos ter por antídoto da lavagem cerebral a lógica e a reflexão. Eu vou dar uma palhinha rapidaça aqui sobre lavagem cerebral. Não tem ninguém no sistema, gente, intencionando a lavagem cerebral. A lavagem cerebral é consequência da ignorância e do inconsciente coletivo. Então nós estamos sujeitos à nossa falta de perspicácia e inteligência de refletir melhor sobre as coisas e ter critério sobre aquilo que entra pelo nosso ouvido, tá? Aqui, ó. Ou seja, ele mesmo diz, o André Kepp, que ao invés de você só repetir ideias que vão sendo repetidas e sugeridas para você até a exaustão, ele sugere que o ser humano reflita, que use a lógica, que pense e passe a usar sua mente de outra forma. Ou seja, pautar seu raciocínio, sua vida e tudo que apresentarem a você, colocando acima de tudo a lógica. Está na hora do ser humano avaliar as suas crenças e no que ele baseia seus medos, suas carências e suas necessidades com lógica. Por que eu sinto tanto medo se existe um Deus? Começa por aí a lógica, tá? Os filósofos pensavam assim, ó. E ele ainda reforça que o que ocorre é que as pessoas repetem e passam adiante as ideias que ouvem, sem saber explicar ao certo a ideia que repetem. Nossa, isso é um caos, né? Tá aí ó, a raiz da mediocridade. Ó. Mas para ter lógica e reflexão, temos que... Agora um grifo meu. Mas para ter lógica e reflexão, temos que ter premissas, ou seja,
algo com o que comparar e refletir. Para eu ter lógica e reflexão, gente, eu tenho que ter premissa, conteúdo. Algo com que comparar e refletir. Agora, se eu estou em crenças kármicas, luta do bem contra o mal, se eu estou escravo de crenças, que premissa que eu vou ter se eu não tenho conhecimento nenhum disso? Nada. Então o ser humano tem que partir da ideia original básica. Deus, onipresença, invisível e manifesto. Né? Não terás outro Deus ou outro poder. Não temas o maligno. Então como é que o ser humano vai aprender a viver sem medo? Tá aí. É daí que ele inicia a linha de raciocínio, né? Aí o senhor Kepp cita o grande livro da lógica, o Organon de Aristóteles, que é, claro, um livro de lógica de grande profundidade. Gente, eu não estou pedindo aqui para vocês lerem esse livro, o Organon. Eu estou falando que a lógica existe, tem fundamento e é uma ciência exata. O ser humano tem que começar a ter alguma lógica no seu raciocínio, né? Mas o ser humano desenvolveu inúmeras crenças, comportamentos e um sistema... Mas o ser humano desenvolveu inúmeras crenças, comportamentos e um sistema social que coletivamente ou socialmente desconsidera a lógica e a razão e se pauta na carência e na emoção desprovida de maturidade. Depois assistam esse programa no meu canal no YouTube, tá certo? Com calma para poder ouvir de novo o que eu estou dizendo. Mas o ser humano desenvolveu inúmeras crenças, comportamentos e um sistema social que coletivamente ou socialmente desconsidera a lógica e razão e se pauta na carência, na emoção desprovida de maturidade. O ser humano é escravo da zona de conforto, da falta do hábito de pensar de maneira saudável. Porque, no geral, a cultura social instalada abomina a leitura e a cultura propriamente dita. Só fala de cultura da boca para fora, enquanto se cultiva fervorosamente um burburinho de palavras, ideias e costumes totalmente baseados no alguém me disse, ou algo assim, né? Me disseram. O Kepp ainda diz, o André Kepp, que é um excelente psicanalista, tem um programa aqui na rádio, diz que a vacina contra a lavagem cerebral é não aceitarmos mais qualquer ideia sem questionar a lógica. Olha, eu garanto que se qualquer pessoa que aprenda a pensar dessa forma, com lógica, né, ela derruba a maioria das bobagens que ela escuta no geral sobre inúmeras ideias. E no caso que eu advogo com a psicanálise da alma, né, derruba inúmeras bobagens que são divulgadas como ideias espirituais. Mas isso aqui vale para o caminho do meio, tá? Para a vida mística. Vale para esse programa aqui, ó. Revelações metafísicas, né? Nós estamos falando de metafísica, no mais alto nível. E aí, com uma frasezinha aqui da psicanálise da alma, né? Uma frase da casa. Olha, ó. Uma pizza à moda. E aí a casa cai. Porque se pegarmos a lógica metafísica da prática da presença, o karma, as crenças kármicas, são destituídas de toda razão. E a verdade metafísica, então, brilha, limpa e altiva, do início de, um novo rumo, que vai ser a live da Psicanálise da Alma, no dia 25 de janeiro, às 8 horas da noite, um novo rumo. A verdade que liberta, compreendida como evidente e inegável libertação da crença na necessidade da infinidade de variedades de artifícios de proteção espiritual. Crenças, karma, bem contra o mal. Né? Vou ler de novo. O karma, as crenças kármicas, diante da lógica metafísica da prática da presença, o karma é totalmente destituído de razão. E a verdade metafísica, então, brilha, limpa e altiva, no início de, um novo rumo. A verdade que liberta, compreendida como evidente e inegável libertação da crença ou das crenças na necessidade de uma infinidade de variedades de artifícios de proteção espiritual. Crenças, karma, bem contra o mal. A psicanálise da alma
Revelações Metafísicas, A Prática da Presença, de Joel Goldsmith, e Ciência Cristã, de Mary Baker Eddy. Tudo num caldeirão só. É tudo um assunto só. Onipresença de Deus. A verdade que liberta, explicada de uma forma jamais vista antes, né? Jamais vista antes. Vamos ver se dá tempo aqui. Tem mais um trechinho legal aqui. É assim, mais um desfecho bem humorado, tá? Porque o praticante da presença, ele não julga nem critica. Ele reavalia e reinterpreta, para não emitir julgamento sobre os outros. Mas eu achei bem humorado esse apontamento aqui, de novo, do pastor Cláudio Duarte, né? Agora eu faço minhas as palavras do pastor Cláudio Duarte. Vamos lá, na manha. Temos que entender que nossa visão precisa mudar. Ande com gente que vai abrir seus olhos, que vai te ensinar, que vai te mostrar o que você não sabe. Pare de andar com cabeça de bagre, com Zé Ruela, com Zé Rosquinha. Ou pare de seguir esses, né? Com gente que fica te mostrando fotinha, palhaçadinha, porque isso não vai te levar para lugar nenhum. A hora que eu vi isso, eu dei risada, né? Aí o indivíduo pergunta ao pastor, né? Pastor, por que eu tô nessa vida? E ele respondeu assim: porque você tá com o que gosta, né? Ande com quem vai te levar para ter uma nova visão. Porque a mudança de ano não muda nada. O que muda são nossas atitudes e nossa visão. Agora, se estivermos em escuridão espiritual, não vamos ter visão nenhuma. E tenho dito, chegou ao fim, né? Sei lá se é o programa 19 ou o programa 20, o programa Psicanálise da Alma, a revolução no pensamento humano. Gratidão pela existência da Rádio Vibe Mundial. Pode passar a régua aí, Jean. Vibe Mundial. Pode entrar a vinheta e finalizar o negócio, que a gente já terminou o que tinha para dizer hoje. Né? Falei pouco. Falei quase nada, né? É nóis. Até mais, pessoal. Dia 25 de janeiro, a live, né? Um novo rumo, metafísica. Dia 25 de janeiro, às 8 horas da noite. O olhar do praticante. Até mais.